Tudo bem? Boa noite. Estamos aqui agora fazendo uma série de vídeos, eu e meu irmão João Pedro, diretamente de Viamão, da casa da Ana, para quem conhece. E esse vídeo, o propósito do vídeo é aprender a Bíblia. A minha irmã que deu essa ideia de a gente estudar junto, só que como ela mora longe, em Canoas, eu moro em Viamão, a gente resolveu utilizar um meio de comunicação muito útil, que é o Facebook. Fazer vídeos do tablet e enviar para ela. Esse é o verdadeiro foco. E são assuntos introdutórios, nada tão aprofundado. Assunto para quem quer aprender um pouco mais da Bíblia, dos assuntos bíblicos, que ela é bem difícil de aprender. Quem tiver alguma dúvida, posta no comentário do vídeo, a gente vai estar comentando, respondendo as 5 primeiras perguntas no próximo vídeo. Tá? O assunto introdutório, então, Mana, primeiramente eu quero dar um parabéns para ela, que ela quer começar a aprender sobre a Bíblia. Parabéns, Mana, continua assim, vai à frente que Deus vai te mostrar as verdades que aqui contém. Que nem a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem também quiser aprender, não tem problema, pode estar vendo. A gente vai fazer uma série de vídeos, tá? Esse é o primeiro. E o primeiro assunto é a Bíblia Sagrada. O que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia é a nossa regra de fé. Através dela nós conhecemos a Deus. Através dela nós conhecemos a doutrina, nós conhecemos a vontade de Deus para cada um de nós. Há várias formas de conhecermos a Deus. Uma delas é a natureza, o mundo, a terra, os animais. Por que a terra? Porque é a criação de Deus. E através da criação nós compreendemos quem é o Criador. Nós vemos traços do Criador, do caráter do Criador. Por exemplo, a humanidade. Tu vê que Deus é um Deus complexo e ao mesmo tempo um Deus amoroso. Nos deu o livre-arbítrio e nos deu também a chance de produzir vida. Onde diz em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, multiplicai-vos e enchei a terra. E hoje, através da mulher, podemos surgir pessoas com olho, com cores de cabelo, cor de olho, cor de pele, caráter, forma de pensar. Essa foi uma dos dons que Deus deu, o dom de gerar vida. E tem muitos outros. Nós podemos conhecer a Deus através disso. Podemos conhecer Deus também através dos milagres que Ele fez na sua vida. Se você foi uma pessoa que nunca cresceu estudando a Bíblia, nunca cresceu dentro de uma igreja, nunca cresceu estudando, cantando louvores, dá ainda para você conhecer a Deus. Lembra daquela época que Deus te livrou de um grande milagre, de uma grande dificuldade, e tu sabe que foi Deus? Aí dá para conhecer Deus. Por quê? Porque Ele te livrou. É um Deus que te cuida e quer saber como tu está. Ele quer saber como tu está, Ele te ama e te protege. É outra forma de conhecer a Deus. Outra forma de conhecer Deus é através da criação. E a principal delas, através dos escritos que Ele deixou. A Bíblia é uma carta escrita por Deus a nós. Ela é um livro bem complexo, também bem simples. Mas a gente precisa estudar aprofundadamente. E antes de cada estudo, mano, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar. Então eu convido vocês a orar para Deus estar aqui conosco. Querido e bondoso Deus e amado Pai, estamos aqui agora abrindo a Tua palavra para compreender. Que o Teu Espírito esteja aqui conosco. O mesmo Espírito que ajudou aos escritores a escreverem a Bíblia. Também esteja aqui conosco, nos ajudando a entendê-la. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, acabamos de orar e Deus vai estar aqui conosco. A primeira regra para ler a Bíblia é orar. A Bíblia ela é dividida em 2 partes, Antigo e Novo Testamento. Aqui temos 66 livros, aproximadamente 40 autores. 40 escritores e um autor, Deus. Antigo Testamento tem alguns livros e esses livros eles são conhecidos porque Antigo Testamento, porque antes da vinda de Cristo. Esses livros, alguns profetas aqui, tem livros proféticos, que datam a vinda de Cristo. Esse povo, então, aqui do Antigo Testamento, esperava a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus prometido, qual iria salvar o povo de Israel ou a humanidade inteira do pecado. Essa é o povo do Antigo Testamento. Temos os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, Deuteronômios, Pentateucos, que se chama, Penta de 5, e Teuco de lei, Pentateucos, livros da lei, escritos através do profeta Moisés. Deus escreveu através do profeta, e o profeta escreveu o que Deus disse. Muitos aqui também, históricos e profetas maiores e menores. Um deles muito importante é Daniel, que é o livro de profetas maiores. Eu aconselho você a lê-lo também. O Novo Testamento já começa a falar sobre a vinda de Cristo. Aqui os primeiros 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os evangelhos por quê? Porque falam do nascimento de Cristo e a morte de Cristo. Cada um deles abordando a sua forma de ver. Mas no assunto, na essência do assunto, não divergem. Divergem só da forma. Cada um viu de vários ângulos diferentes e abordou aquilo que viu. Também temos aqui muitas coisas, livros de
escrito por Paulo, Epístolas, Romanos e Atos são livros históricos, e também temos outros livros. Mas Apocalipse também é um livro muito conhecido, que significa a revelação. Ali Deus revelou a João, onde ele escreveu dentro de uma ilha preso. Ali Deus deu visões para ele. E ele escreveu com símbolos, né? Dragão que emerge do mar, com 10 chifres. Isso aí você vai encontrar em Apocalipse. Só que é um livro, não significa, é um simbolismo. Temos que estudá-lo aprofundadamente para entender. Mas a Bíblia é um todo completo. Não há uma parte que, como é que eu vou dizer, que descontradis. É bem pelo contrário. São 40 autores, aproximadamente 1500 anos. Por exemplo, Moisés escreveu o livro de Gênesis e João escreveu o livro de Apocalipse. E sabe qual é o intervalo de tempo entre eles? 1500 anos. Muito tempo. Eles não se conheceram. Mas se vocês forem parar para olhar, nenhum deles se contradiz. Muitos deles não se conheceram. E parece que ao mesmo tempo os 40 autores sentaram numa mesma mesa e disseram assim: não, João, escreve dessa forma que eu escrevo dessa. Tu complementa dessa, complementa daquela. E parece, mas não houve isso. Essa é uma das maiores evidências de que houve uma mente superior por trás de todos eles, organizando todos os escritos. O canon bíblico, como se chama. Canon é o momento onde foram organizados e reunidos esses 66 livros. Então, essa é a maior evidência que nós vemos que Deus quem é o autor da Bíblia, porque ele escreveu através dos seus profetas. Quer ver uma coisa? Abra agora a sua Bíblia em 2 Timóteo, que fica no Novo Testamento, tá? Na divisão do Novo Testamento. Você vai, passa, vamos abri-lo, vamos ver 2 Timóteo 3,16. Olha o que a própria Bíblia diz dela mesma. É antes de Tito e depois de Tessalonicenses, depois dos Evangelhos. 2 Timóteo 3,16. Olha o que diz a Bíblia aqui. Ó. Olha aí, mano, procura aí. Se puder, leia comigo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Tem algo bastante interessante. Duas coisas que eu quero ressaltar nesse texto. Olha só. Toda a Escritura não é uma parte. Eu posso dizer então que o Antigo Testamento é inspirado por Deus e o Novo Testamento não é? Claro que não. Está dizendo toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura vai desde quando? Desde Gênesis a Apocalipse. Tem gente que diz assim, vocês vão, mano, tu pode encontrar alguém dizendo assim, ó, lê só o Novo Testamento porque o Antigo Testamento é de tempos atrás e já não importa mais. A lei de Deus que está lá no Êxodo não importa mais. Tu pode encontrar gente dizendo assim, mas na verdade não é. Porque está dizendo aqui no Novo Testamento que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E diz ali que ela é útil para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. Se vocês forem continuar no verso 17, porque, olha só, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A Bíblia é essa função. Ela nos ensina. Ela, na verdade, é uma regra de fé, como eu falei. Através dela é que nós conhecemos quem é Deus, ou o que é Deus. Essa é uma pergunta interessante. Quem é Deus ou o que é Deus? Mas através dela nós temos esse conhecimento. Não através de outras coisas. A criação também. Mas a Bíblia é a maior fonte de conhecimento de quem é Deus. E Deus se demonstrou através de Jesus Cristo. A Bíblia fala de Jesus Cristo, sua morte na cruz, a sua vinda. Toda a Bíblia é cristocêntrica. Que tem o quê? Cristo no centro de todas as mensagens. Então a gente já pode tirar algumas coisas daí. Se você vê algum profeta que se intitula vindo por Deus e ele diz não centralizar em Cristo, não é da parte de Deus. Porque a Bíblia toda é cristocêntrica. Ela fala de Cristo Jesus, do qual demonstra quem é Deus. Quer conhecer a Deus? Aprenda quem é Jesus. Essa é a verdadeira função. Mas, voltando ao escrito bíblico, tem uma parte da Bíblia que não foi escrita por homens. Uma parte da Bíblia. Interessante, né? Não foi escrita por nenhum profeta, nenhum por esses 40 profetas. Sabe qual? Vamos abrir lá em Êxodo 31. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. É o momento onde o povo de Israel relata a principal história do povo de Israel saindo do Egito e caminhando 40 anos no deserto.
é bem conhecida. Todos conhecem essa história em rumo a Canaã prometida. Abre em Êxodo 31, versículo 18. Capítulo 31, versículo 18. Diz assim: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho. Que tábuas do testemunho é essa? As tábuas da lei. As tábuas da lei são os 10 mandamentos. Então, tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as tábuas do testemunho. Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, se você abrir nos 10 mandamentos, Êxodo 20, está lá para quem não sabe, Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17, está os 10 mandamentos. O primeiro mandamento começa no versículo 3. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado, 4º mandamento. No capítulo 12 continua: honra teu pai. 13, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos e não cobiçarás. Esses são os 10 mandamentos. É a lei de Deus escrita pelo próprio dedo de Deus. E ali diz assim, ó, que foi escrito por Deus, não por homem nenhum. Foi entregue a Moisés. Então, é bem interessante. Mas será que Jesus, ele cumpriu a lei? Abre Mateus 5,17, porque tem gente que diz que a lei de Deus foi abolida, foi revogada, que o Novo Testamento nós estamos sobre a lei e não mais debaixo da lei. Nós encontramos os escritos de Paulo isto. Mas se você abrir em Mateus 5,17, ele diz assim, ó, não, Jesus Cristo falando, olha o subtítulo: Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Diz assim: não penseis que vim revogar a lei os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Então aqui o próprio texto nos diz: se você está em um lugar onde eles não ensinam os 10 mandamentos, ou os mandamentos de Deus, e ele diz assim, e ele ensinar erradamente, erroneamente, que os 10 mandamentos não devem ser guardados, e Jesus Cristo diz assim, ó, será considerado mínimo no reino dos céus. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Agora, você que ensina os mandamentos, você será grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que a vossa justiça não excede muito a dos escribas e fariseus, que eram pessoas do Antigo Testamento lá, que ensinavam os 10 mandamentos, a Bíblia, muitas partes de Deus, mas ensinavam errado. Ensinavam e não cumpriam. Também não adianta eu ensinar e não cumprir, né? Você é considerado um fariseu. E a Bíblia, ela tem muitas mensagens. Ela tem a mensagem de promessa linda. Uma delas é João 3,16, muito conhecida pelas pessoas que já estão dentro do assunto, que fala bem o seguinte: a missão do Filho, ou a missão de Jesus Cristo. Qual a missão de Jesus? Abre em João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16, diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito é único, deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. É disso que a Bíblia fala, da vida eterna. É uma das promessas mais lindas que a Bíblia nos traz. E você que está começando a entender mais sobre isso, busque com oração, que você aprenderá. Tu também, minha irmã. Parabéns pela sua atitude, eu já disse. Mas continue todo dia buscando a Deus. E a primeira, o primeiro conselho que eu te dou: primeira hora da manhã, acorda, lê a Bíblia ali rapidinho, ora, faz 10 minutos, 15, o tempo que tu achar necessário, antes de fazer qualquer coisa. Eu costumo tomar um copo de água antes, porque a água me ajuda a acordar. Ela ajuda as bactérias da boca a descerem e te ajudam o cérebro a ficar mais acordado. E te ajuda a compreender as verdades que aqui estão contidas. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos buscar. Então é sobre isso hoje que foi falado, sobre a Bíblia. Um livro muito interessante. E quem quiser aprender está aí. Só assistir os vídeos. Vamos então orar para finalizar.
querido e bondoso Deus, amado Pai, que esteja com cada uma dessas pessoas que viram este vídeo. Abençoa elas, abençoa também em especial a minha irmã Leila, com o Dude, a Maria e o Rodrigo também. Abençoa aquele lar e que a tua palavra venha ser aberta lá naquele lugar e venha ser entendida. Nós te agradecemos por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Então tá, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!